Voltar à normalidade? Em muitas partes do mundo, isso ainda está bem longe de acontecer, e na Alemanha não é diferente. Como lidar com uma pandemia que vem questionando o nosso modo de vida e que colocou a vida cultural em confinamento? A nossa equipe foi ao encontro de Svenja Flassböhler. Ela é filósofa, escritora e editora-chefe da revista Philosophie. Estamos enfrentando pela primeira vez uma catástrofe global na área da saúde. Embora já exista vacina, não conseguimos prever o que está por vir. Como lidar com essa incerteza permanente? Realmente é uma situação que nunca enfrentamos. É uma situação de incerteza, um grande desafio para nós como sociedade, que estamos acostumados a estar no controle, a ser capazes de calcular e avaliar riscos. Precisamos de uma perspectiva, de uma luz no fim do túnel, algo que no momento não podemos ter. E é por isso que, naturalmente, sempre surge a questão: estamos lidando com a crise da maneira certa? Por quanto tempo podemos aguentar? A pandemia afeta todos, mas não da mesma forma. Como fica a solidariedade em tempos de crise? Sim, a palavra-chave solidariedade é muito importante nesta crise. Mas tenho a sensação de que essa palavra às vezes é usada de maneira muito simplista. Dizem, devemos ser solidários com os grupos de risco, não podemos deixar as pessoas morrerem. Isso é absolutamente correto, ninguém pode negar. Mas também sou solidária com as crianças, por exemplo, que precisam de um futuro, que precisam de educação. Além do fato de que também vem ocorrendo muitos casos de violência doméstica e assim por diante. E claro, se não houver um apoio da sociedade, vai surgir a pergunta: quantas mortes estamos preparados a aceitar para retornar à vida como sociedade? É uma pergunta totalmente delicada e profunda, mas também não devemos ter medo dela. Você fala sobre o retorno da morte. Por outro lado, a morte também está muito distante. As pessoas não têm permissão para visitar parentes no hospital. Também, nesse caso, se perde uma forma de cultura e luto coletivo. Sim, isso é quase insuportável. É realmente desumano quando penso que as pessoas não podem abraçar seus entes queridos em um funeral, que podem ter perdido alguém muito próximo. Por outro lado, e esse é o conflito, temos que nos proteger. Acho que da forma como estamos fazendo no momento, só será possível manter a situação por um tempo muito limitado, sem comprometer totalmente o futuro econômico e o futuro de crianças e jovens. Um novo termo apareceu na pandemia, sistema relevante. O que isso significa para todos os outros, por exemplo, os trabalhadores da área cultural? Acredito que na arte como um todo há a oportunidade de vivenciá-la de uma forma completamente diferente. É uma atividade em que nem tudo é apenas eficácia, nem tudo tem que fazer sentido imediatamente ou ser rentável. Claro que essa área da música, cultura, do cinema é de certa forma supérflua. Não precisamos disso agora para manter o corpo vivo. Mas é exatamente por isso que essa área é relevante. Ela proporciona um excedente de oscilação e interação com o mundo que só se pode vivenciar desta forma com a arte. De certa forma, precisamos disso para viver, para sobreviver. Será que existe algum lado positivo da pandemia para você e também para todos nós? Acho que sempre se aprende com as crises. Ou seja, em situações extremas, você consegue ver com muito mais clareza sobre o que se trata a vida. De repente, adquirimos uma espécie de nitidez, de profundidade de campo para o essencial. Ao mesmo tempo, não se deve cometer o erro de tentar obsessivamente ver sentido em todas as coisas terríveis. Há coisas que são realmente terríveis, que simplesmente acontecem e você fica feliz quando acaba.
Assim, tento sempre ver os dois lados, também com relação ao que estamos vivendo no momento.